Olá, queridos, tudo bem? Queria te convidar a separar um minutinho, um tempinho do seu tempo para refletir na palavra do Senhor. Temos a rica oportunidade de abrirmos a Escritura na nossa casa, ouvirmos Deus falando conosco, refletirmos sobre a sua palavra onde nós estivermos, onde estamos, sem sermos perseguidos ou sem sermos constrangidos do contrário. O nosso texto hoje está lá em Êxodo, capítulo 30, do versículo 22 até o final do capítulo, no versículo 38, tá? Então, Êxodo 30, do 22 até o 38. Não vou ler todo o texto aqui, sugeriria que você o lesse na sua casa e nós vamos meditar brevemente sobre algumas coisas nesse texto. O texto nos fala sobre a preparação do óleo da unção e do incenso aromático. Ambos seriam preparados para uso no contexto do culto público no tabernáculo. Então, o óleo da unção, como o texto diz, ele é preparado da maneira como o Senhor fala, 500 ciclos. 500 ciclos são mais ou menos 3 quilos de canela aromática, algumas versões falam um pouco diferente, 3 quilos de cálamo, 3 quilos de cássia, 500 ciclos ou 6 quilos do cálamo, né? Azeite de oliveira, um jarrinho. Então, ele vai dizendo aqui como é que é feito, deve ser feito esse óleo. Muito bem. Esse óleo, ele é colocado, diz o texto, sobre cada um daqueles elementos que compõem o tabernáculo, sobre o altar, sobre a mesa, sobre o tabernáculo, o propiciatório, sobre o candelabro, sobre o altar do incenso. Todos eles são tocados, marcados com esse óleo. Mas não somente os utensílios. O texto também nos fala que, versículo 30, Arão e seus filhos também seriam santificados, ungidos com esse óleo para o sacrifício, para o sacerdócio, né? Para o ofício sacerdotal. Olha só, então, o óleo representa aqui a consagração, separação desses utensílios e desses homens que agora são destacados do uso comum, da vida comum, para servirem exclusivamente ao Senhor. Note que é um serviço exclusivo, porque o texto diz que se esse óleo for produzido, por exemplo, e outra pessoa que não um sacerdote for ungido e deve ser extirpado do povo, afastado do povo, deve ser morto. O que nós podemos aprender aqui? Nós recebemos a unção que vem do Senhor. Isso nos consagra para a sua obra, nos consagra para o seu serviço, nos consagra para sermos integralmente deles, totalmente dele. Não somos mais quem éramos, não pertencemos mais a nós mesmos, não pertencemos mais à nossa vontade, não pertencemos mais ao mundo, não pertencemos mais a ninguém além de Cristo. Você deve lembrar que o Senhor Jesus nos diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque agradar-se-á de um e não se agradará de outro. Ou vai servir bem a um e servir mal a outro. Não, é impossível. Temos um Senhor, meus irmãos. Fomos marcados com o óleo da unção. E agora somos separados deste mundo para servirmos exclusivamente a Cristo. Ele é o nosso dono, ele é o nosso Senhor. E que óleo da unção é esse? É o Espírito Santo que habita em nós. Todos nós recebemos o Espírito quando cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E agora temos essa unção. O apóstolo João nos diz em 1 João, capítulo 2, que todos nós temos a unção que vem do Santo. E ele está falando do Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas. Temos a unção. O Espírito Santo habita em nós. Fomos marcados. Não podemos mais viver como se vivêssemos antes. Não podemos mais viver como se a nossa vida pertencesse a nós mesmos. Nós não somos os donos do nosso nariz, como diz o ditado. Não, não somos. Deus é o dono da nossa vida. Cristo é o Senhor sobre nós. E o óleo da unção nos lembra disso. Gostamos de dizer e pensar que temos a unção que vem do Senhor e que nos marca, nos separa, mas isso também fala que somos totalmente dele, integralmente dele, não mais de nós mesmos, mas dele. A segunda parte do texto fala sobre a composição do incenso aromático. Estão ligados aqui os dois intimamente. O incenso também deveria ser usado no contexto aqui do templo. Ele fala de quantidades iguais de estoraque, onixa, gálbano, incenso puro, tudo isso temperado com sal. Esses nomes variam um pouquinho em função da versão que a gente está usando, mas é interessante também observar qual era a função do incenso. O incenso queimado exalava um aroma, uma fragrância, um cheiro característico e que lembrava-os da presença de Deus.
Apesar deles não enxergarem a presença de Deus, Deus é invisível, quando aquele aroma era exalado, era um sinal visível, sensorial, uma fragrância que os lembrava da presença de Deus naquele lugar. Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo nesta terra. Cheiros de vida para um, cheiros de morte para outro, mas nós somos o bom perfume de Cristo. Paulo não diz que nós levamos o bom perfume de Cristo, ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Onde nós passamos, nós que fomos tocados pelo óleo da unção do Senhor, que é o Espírito Santo, nós que somos integralmente dele, por onde nós passamos, exalamos o aroma, a fragrância, o odor de Cristo Jesus. Apesar dos homens não poderem ver a Cristo, eles percebem a sua presença quando estão ao nosso redor. Da mesma maneira como o incenso, ninguém podia ver as substâncias aromáticas no ar, mas sentiam a sua presença pelo seu odor, pela sua fragrância, pelo seu aroma. Da mesma maneira, as pessoas não podem ver Cristo, mas podem sentir a sua presença quando se aproximam de nós. Exale o bom perfume de Cristo por onde você estiver. Se você foi tocado com o óleo da unção, com a presença do Espírito Santo, se você é totalmente do Senhor, exale o bom perfume de Cristo no seu trabalho, na sua casa, nos seus negócios, na sua faculdade, na sua escola, na sua família, por onde você estiver. Que as pessoas olhem para você, percebam a diferença, notem a presença e o caráter de Cristo na sua vida e exaltem o nome dele. Que Deus nos abençoe. Amém.